Oi, gente! No vídeo de hoje eu tô aqui pra fazer a resenha do 9º livro da série dos Bridgertons, que é E Viveram Felizes para Sempre, da Julia Quinn. Esse livro é diferente dos outros livros dessa série de livros, porque ele não vai contar a história de um dos irmãos Bridgertons, ele vai contar o segundo epílogo de cada um dos livros. Pra quem já leu, sabe que no final de cada livro dos Bridgertons tem um epílogo falando o que acontece depois daquela história. Então aqui é um segundo epílogo, é o que aconteceu depois da história. Mas isso não quer dizer que cada um desses contos aqui seja totalmente sobre aquele casal dos outros livros. Alguns dos contos é sobre alguns personagens secundários que apareceram nos outros livros. Sempre quando eu leio algum livro de antologia ou de contos, como é o caso desse, eu gosto de falar sobre cada um dos contos, então com certeza nessa resenha vai ter spoiler dos outros livros da série dos Bridgertons, e se você não assistiu nenhuma das minhas resenhas da série dos Bridgertons, eu vou deixar aí nos cards, e se você não leu nenhum dos livros, talvez você se incomode, porque vai falar um pouquinho mais sobre as histórias. O primeiro e o segundo epílogo desse livro é de O Duque e Eu, que é a história da Daphne com Simon. A maioria das pessoas já é apaixonado pela Daphne e pelo Simon por causa da série que saiu na Netflix, mas o livro do Duque e Eu é muito bom e você também vai se apaixonar por eles no livro. Nessa continuação de O Duque e Eu, a Daphne e o Simon já estão casados há 21 anos, eles têm 4 filhos e tudo ainda está às mil maravilhas. Eles ainda estão muito apaixonados um pelo outro e a Daphne tá com suspeita de estar grávida de outro filho, e isso já choca ela porque já faz muito tempo que ela não tem outro filho, então a diferença de idade vai ser muito grande, e ela não conta nada pro Simon. E a Daphne recebe uma visita inesperada de um dos irmãos dela, que é o Colin. O Colin e a Penélope visitam a Daphne porque eles querem um auxílio do Simon, porque o filho da Penélope com o Colin tá passando por uma dificuldade, ele já tem 4 anos, ele não fala nada, então eles queriam um auxílio do Simon, já que o Simon lidou com a gagueira e também ele demorou muito pra falar. E esse segundo epílogo do Que Eu é bem breve, bem rápido, então eu não posso ficar falando muito, então vamos para o próximo epílogo. O segundo epílogo desse livro é do Visconde que Me Amava, que é a história do Anthony com a Kate. Esse segundo epílogo vai girar em torno daquela brincadeira que eles tiveram no segundo livro, que se chama Pau Mal. E a gente sabe que o Anthony e a Kate, eles são muito competitivos e não muda nada nesse conto. Eles estão brigando pelo taco da morte, que é o taco preto, e acaba que esse taco não fica com nenhum dos dois. E as mesmas pessoas que jogaram no segundo livro ainda continuam jogando depois de anos. Então nesse conto você vai ver a Daphne, o Simon, a Edwina, o Colin, e eu acho que isso já é informação demais para esse segundo epílogo. O terceiro epílogo é sobre um perfeito cavalheiro, que é o terceiro livro, e a gente sabe que é a história do Benedict com a Sophie. O Perfeito Cavalheiro é uma releitura da Cinderela, só que o segundo epílogo que vai ser contado aqui não vai ser sobre o Benedict e sobre a Sophie, vai ser sobre a Pose, que é uma das irmãs postiças da Sophie, e a gente sabe que a Pose, ela não era uma irmã ruim, ela na verdade sofria muito também na mão da madrasta da Sophie, e no final de Um Perfeito Cavalheiro, a Pose acabou que salvando tudo. No segundo epílogo de Um Perfeito Cavalheiro, a Sophie vai estar ajudando a Pose a encontrar um amor. A Pose tá tendo a ajuda dos Bridgertons para encontrar um marido, então ela tá participando de todos os eventos com os Bridgertons. A Sophie tem a ideia de juntar a Pose com o vigário que ela conheceu recentemente, e isso vai dar muito bom, gente, porque eles vão combinar super. E esse segundo epílogo é o mais rápido que tem nessas histórias, então vamos pular pro próximo. O próximo segundo epílogo é sobre os segredos de Colin Bridgerton. Os segredos de Colin Bridgerton é bem polêmico esse livro, todo mundo já sabe. A gente sabe que a Penélope é a Lady Whistledown, só que tem um porém, gente, tem uma pessoa que não sabe que a Penélope é a Lady Whistledown. A Eloise, no final de Os Segredos de Colin Bridgerton, ela fugiu para ir para casa do Sir Philip, então a Eloise foi uma das únicas pessoas que não ficou sabendo quem era a Lady Whistledown. E esse segundo epílogo vai começar no casamento da Eloise. A Eloise tá se casando com o Sir Philip, e a Penélope e o Colin estão se preparando para falar pra Eloise que ela era a Lady Whistledown. A Penélope tá bem receosa, ela tá com medo da reação da Eloise, e eu acho que eu também não posso contar mais nada sobre isso. O próximo segundo epílogo da Eloise com o Sir Philip, mas esse segundo epílogo não vai contar a história da Eloise com o Sir Philip, não, vai contar a história da Amanda. A Amanda é uma das filhas do Sir Philip com a outra mulher, a Marina, e a Eloise criou a Amanda e o Oliver, que são gêmeos, como se fossem filhos dela. E eu achei bem legal que a Julia Quinn escreveu em primeira pessoa esse conto, então dá pra ver o pensamento da Amanda. E a gente viu que a Eloise criou muito bem a Amanda e que a Amanda realmente considera ela como a própria mãe. A Amanda nesse conto, ela já tá com 19 anos, a gente viu que ela mudou muito, que as coisas estão bem diferentes, que a Eloise, ela transformou essa família da cabeça aos pés. E a Amanda vai encontrar um amor neste conto. A próxima continuação é do Conde Enfeitiçado, a história da Francesca com
Michael. A gente sabe que a Francesca, ela perdeu um filho com o antigo marido dela e que ela tem muita dificuldade para ter filhos. E nesse segundo epílogo, a Francesca, ela conta que ela é meio que infértil, ela já tentou várias e várias vezes, ela vê os sobrinhos dela, ela fica super triste. Ela ama muito os sobrinhos dela e os irmãos dela, mas ela fica triste porque ela não pode ter um filho e porque ela queria muito ter um filho. É até doloroso de ver como o Michael e ela sofrem com isso. E esse segundo epílogo vai falar exatamente se a Francesca e o Michael tiveram ou não um filho. A próxima continuação é de um beijo inesquecível. A gente sabe que o Garrett e a Hyacinth estavam atrás dos diamantes. Esse livro vai se passar bem depois, já com a filha da Hyacinth com o Garrett, com 19 anos, a Isabelle. A filha deles, no final de um beijo inesquecível, ela encontrou os diamantes e deixou no mesmo lugar. Ela não contou pra ninguém. Já se passaram anos, os filhos da Hyacinth já são grandes e ela ainda procura por esses diamantes. Nesse conto você vai saber se ela conseguiu achar os diamantes. O penúltimo, segundo epílogo, é de A Caminho no Altar, que é o 8º livro. Eu fiz recentemente a resenha desse livro, eu vou deixar aí nos cards pra vocês. E nesse segundo epílogo de A Caminho do Altar vai contar a história do Gregory com a Lucy, a continuação da continuação. No final do livro de A Caminho no Altar, a gente sabe que o Gregory fica com a Lucy e eles têm vários e vários filhos. Se eu não me engano, eles já estão com 7 filhos. E a Lucy tá grávida novamente do seu 8º filho. Só que quando chega na hora do parto, ela acaba tendo gêmeas. E, gente, eu acho que eu já falei pra vocês que A Caminho do Altar não é um dos meus livros favoritos da série dos Bridgertons, mas eu até que gostei desse segundo epílogo. E vamos para o último segundo epílogo, que não é de nenhum dos livros. Esse daqui é um conto extra, é o conto da Violet, que é a mãe dos Bridgertons. Esse segundo epílogo vai ter spoiler, porque eu gostaria muito de falar a história da Violet, porque às vezes você lê os outros livros e tem muita curiosidade de saber como é que a Violet se apaixonou pelo Edmund, as coisas que aconteceram durante esse caminho deles. Então esse é um aviso de spoiler. Esse último conto eu vou falar com spoilers, vou contar o conto inteiro. O conto se chama O Florescer de Violet. O conto começa com a Violet criança, querendo se vingar de um hóspede de um vizinho deles. Que o hóspede da casa ao lado jogou farinha nela e ela ficou empanturrada de farinha. E ela queria fazer vingança. E aí ela pegou uma torta pra fazer como isca pra esse indivíduo. Só que as coisas acabaram não dando certo, porque o pai dela chegou bem na hora e acabou com tudo. E essa outra criança que eu tô falando que fez essa sapequice com a Violet é o Edmund Bridgerton. Lembrando que nessa época esse garotinho tinha 10 anos. O tempo passou, a Violet já estava debutando. A gente vai ficar sabendo que a Violet não teve irmãos, porque a gravidez da mãe dela foi de risco, então ela era filha única. Nesse baile, ela vai reencontrar o Edmund, mas ela não vai reconhecer ele assim de cara. O Edmund vai estar, tipo, numa mesa, comendo pra caramba, e depois ele vai ver ela e vai falar que se lembra dela, e eles vão começar a dançar e vai florescer aquela paixão. 6 meses depois, eles já estavam noivos, já estavam se casando, e a Violet tinha certeza de que aquele era o homem da vida dela e que ela realmente queria passar o resto da vida com ele, ter vários e vários filhos com ele, diferentemente dela, que não teve nenhum irmão. Ela queria que os filhos dela tivessem muitos irmãos. 20 anos depois, a Violet já teve 7 filhos e estava grávida da 8ª. Acontece uma coisa bem triste, que eu acho que eu falei na segunda resenha, que é do Visconde que Me Amava, que o Edmund morre com uma picada de abelha e ela fica desesperada. Tem até um momento nesse conto que mostra a reação da Violet totalmente quando aconteceu isso. 3 semanas depois que aconteceu tudo isso, que o Edmund morreu, a Violet, ela teve a Hyacinth, e desde quando a Hyacinth estava na barriga dela, ela soube que a Hyacinth iria ser diferente. Ela pensou que fosse ter um menino para ela poder colocar o nome de Edmund, mas acabou sendo a Hyacinth. E a história vai pular para 13 anos depois. 13 anos depois já vai estar acontecendo várias e várias coisas. Eu acho que 13 anos depois está se passando em Um Perfeito Cavalheiro, onde o Benedict encontra a Sophie. Vai passar uma cena aqui daquele baile de máscaras e a Violet vai acabar dançando com um cara. E os filhos dela ficam bem curiosos. Ah, quem é esse cara que minha mãe tava dançando e tudo mais, mas não rolou mais nada. E pra chegar ao final desse conto, anos depois, a Violet já tá com 75 anos. Os filhos dela querem fazer uma festa pra comemorar, porque nem é todo mundo que chega nessa idade. E a Violet fala que quer somente a família dela, e a família é bem grande. Ela diz que tem 8 filhos, 33 netos e 5 bisnetos, gente. Olha isso! Ou seja, qualquer festa que ela for fazer já vai ser grande. E esse conto vai terminar com uma conversa super gostosa entre a Daphne e a Violet, falando sobre como ela era feliz e como ela é feliz. E para acabar com essa parte da resenha,
Eu vou falar a última frase desse conto, que é: a vida nem sempre foi fácil sem o seu pai, mas sempre valeu a pena. Então, gente, agora eu vou dar minha opinião sobre esses contos e essas histórias. Eu gostei bastante desse livro porque mostrou a continuação das histórias dos primeiros livros. Eu achei que alguns dos contos foram muito rápidos e outros eu não gostei tanto, mas só pelo conto da Violet no final valeu super a pena a leitura desse livro. Eu indico esse livro para pessoa que começou a ler desde o primeiro livro, já pega esse livro e lê o segundo epílogo e vai lendo. Você terminou de ler o segundo livro, vai lá, pega esse livro e lê o segundo epílogo, isso seria bem legal. Eu dei nota 7 para esse livro, eu gostei bastante do livro, só que alguns contos não me agradaram tanto. E, gente, agora eu vou mostrar um pouquinho da estrutura desse livro para vocês verem como é. Vou mostrar um pouquinho da estrutura desse livro. A capa desse livro é muito linda, eu gosto bastante da capa desse livro. Esse livro, ele é bem menorzinho, bem pequenininho, ó. A lombada dele é assim, as costas do livro. A diagramação é comum e como a dos outros livros dos Bridgertons. O livro tem orelhas. O livro tem 355 páginas. Foi publicado pela editora Arqueiro e a autora é a Julia Quinn. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha de Viveram Felizes para Sempre. Eu espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você se interessou por comprar esse livro, eu vou deixar um QR Code no meio da tela e também vou deixar na descrição do vídeo. Eu quero saber de vocês, se você já leu, se você não leu, se você gostou, não gostou desse livro, deixa nos comentários pra gente conversar um pouco. Então foi isso, gente. Espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo.